Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Ju com Veredas. Hoje nós vamos ter uma espécie de podcast com um querido amigo, conversando sobre um tema que interessa a todos nós, que é o tema de missões. Então nós estamos aqui com o Iago. Iago, seja bem-vindo. O Iago Obrigado. é um dos líderes de Jocum Brasil, ele lidera a base de Almirante Tamandaré. Iago, para a gente começar nosso bate-papo aqui, queríamos saber um pouco aí como é que foi essa sua chegada em missões, o que é que Deus Entendi. mexeu no teu coração, que caminhos você trilhou para chegar onde você está hoje. Que bom. Obrigado pelo convite. Estar aqui na Jocum Veredas é muito bom ver parte da nossa família aqui e ver um pouco mais dessa expansão também de missões aqui na cidade de Joinville. Eu, Davi, costumo dizer assim que eu nasci no campo missionário e às vezes eu conto para as pessoas, elas dão risada, né? Eu, por um acaso, fui parar num acampamento de jovens da Igreja Batista lá do interior do Paraná, e na cidade de Apucarana. Estava tendo um retiro de jovens e eu pensei assim, né? Eu não era cristão ainda, tinha 16 anos. Eu falei assim, cara, eu podia ir lá nesse acampamento porque tá cheio de gente lá, né? De repente pode pintar alguma coisa legal, né? Eu tava assim um pouco sem ter o que fazer e falei, vou lá para curtir, né? E aí eu fui descobrir, né? Depois que eu cheguei lá, né? Apareci e falei, nossa, o que eu vim fazer aqui? Porque era um acampamento de jovens cristãos que estavam fazendo estratégias de como evangelizar a cidade. Oh, Então, eu cheguei lá achando que era um acampamento para se divertir, de repente eles estavam sentados, reunindo, orando e procurando assim direções de Deus para como evangelizar as pessoas, e eu ali no meio falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? E você sabe o que acontecia? Eu ficava torcendo assim para que ninguém descobrisse que eu não era crente. Porque eu falei assim, eles vão descobrir que eu não sou crente e vou me evangelizar, né? Aí sentava nas rodinhas assim para orar, chegava na minha vez de orar, eu baixava a cabeça e ficava quietinho assim, falei, nossa, e agora? O que eu falo? O que eu falo? Aí acho que eles ficavam constrangidos eu ficar em silêncio, aí o próximo orava, ufa, nossa, passou a minha vez, né? Aí fiquei lá, né, disfarçado que eu era crente. E aí chegou no sábado, a gente ia sair para evangelizar na cidade. eita. E aí era dividido em equipe, grupos assim, e me enfiaram no meio de um grupo lá, né? E aí chegou na casa para evangelizar. E aí eu falei assim, agora, como é que faz aqui, né, para evangelizar, né? Eu falei assim, eu não vou entrar nessa casa aí não. Aí eles entraram no interior é interessante, você bate palma, é diferente de Joinville, Curitiba, né? Eu sou curitibano, mas eu cresci no interior, então o interior é diferente. Você bate palma nas casas das pessoas e você fala que você veio, sei lá, falar alguma coisa para ela, né? E de repente ela já abre a porta da casa, faz um Oh, café, chama você para dentro, né? E tinha lá uma senhora que chamou a equipe para entrar. Daí eu falei, essa é minha deixa, eu vou ficar aqui fora, escondidinho, que não vai acontecer nada, né? E fiquei lá. Eles entraram lá dentro, começaram a tocar um violão, cantar umas músicas e tal, e orar pelas pessoas. E eu fiquei lá fora, sentado. Só que, de repente, assim, por uma razão, eu não percebi. Tinha um senhor sentado ali no chão, numa escada, assim, uma escadinha, assim, naquela casinha de madeira do interior, uma casinha ali, sentadinho. Aquele senhor ficou me olhando, eu olhando para ele em silêncio. E daqui a pouco ficou rolando um clima ali, né? Aquele negócio constrangedor. Ele me olhando e eu olhando para ele. E aquele silêncio, né? E eu falei, rapaz, e agora? De repente esse senhor olha para mim, faz assim com a cabeça e fala assim, e aí? O que você veio falar para mim? eita Deus. E aí, como é que você Aí ficou? eu vou falar para você. Foi a pergunta mais profunda que eu recebi na minha vida, porque eu baixei minha cabeça, fiquei em silêncio. O nome dele era Jonas, o senhor Jonas. Eu baixei minha cabeça e daí eu pensei na minha vida. E eu descobri que eu não tinha nada para falar para ele, porque eu não tinha o que ele queria. Esse nome Jonas é um nome bom, hein? É. Pra esse contexto aí. Aí eu baixei a cabeça, pensei na minha vida e vi que ali tinha um vazio muito grande, né? Tá Deus. Aí eu olhei para ele e falei assim, seu Jonas, a moral da moral é que eu e você precisamos de Jesus. Que coisa linda, rapaz. E ali eu aceitei Jesus, cara. Olha Então aí. eu posso dizer que eu falei de Jesus para mim. Você se auto-evangelizou. Eu me auto-evangelizei, porque eu descobri que eu não tinha Cristo. E eu estava no meio daqueles jovens, eles amavam tanto Jesus, né? E eu fiquei constrangido. E no dia seguinte, eu me ajoelhei lá na frente, no culto dos jovens lá. O nome do evento chamava Invasão. Olha que nome legal. Eu acho que isso foi em 2002, né? Eu tinha 16 anos. E ali eu ajoelhei, entreguei minha vida para Jesus.
E quando acabou o retiro no domingo, na segunda-feira eu apareci lá na igreja, bati lá, falei, e aí, o que tem para mim fazer aqui? Porque agora eu sou missionário, né? Então eu comecei muito novo, comecei com 16 anos, né? Hoje eu estou fazendo 37 anos, vou fazer 37 anos, então já são quase 20 anos que eu dedico a minha vida integralmente para Jesus, né? Depois disso, é claro, né? Aí tem várias caminhadas na igreja, né? Aí tínhamos uma banda de rock and roll. Olha. Lá na minha igreja tinha uma banda, eu comecei a tocar bateria, por um acaso comecei a tocar bateria, e a gente evangelizava na escola pública, tocando músicas não sei se você lembra, é da tua época, Rebanhão, Oficina G3, Resgate, Cates Barneia, essas bandas assim. Muito bom. A gente tinha o cabelo grande, deixava crescer o cabelo. Tem foto dessa época? Tenho. Quero ver. São Quero fotos, ver depois. assim, são os tempos da glória, né? E a gente evangelizava nas escolas, assim, e o pessoal achava a gente muito diferente, né? E queria seguir nós. E a gente era de uma igreja tradicional, Olha, uma igreja que legal. batista, então a gente era meio revolucionário na igreja, né? E foi uma época de um grande avivamento lá no interior do Paraná. Porque a gente era de uma igreja pequena e de repente começou a chegar jovens, e começou a chegar jovens, e começou a ter jovens. Daqui a pouco a gente estava com 100 e poucos jovens, mais jovens do que a grande maioria das famílias, né? A igreja se tornou uma referência, tanto é que o pessoal de Curitiba saía daqui de ônibus para ir fazer retiro conosco lá, porque eles queriam viver o que a gente estava vivendo. Que coisa tremenda. Então eu nasci num tempo de um grande avivamento lá em Apucarana, né? Dali saiu pastores, dali saiu cristãos, dali saiu eu, né? Um jovem que não tinha muito assim, quando a gente olha para nossa vida, assim, a gente olha e fala assim, puxa, o Iago virou missionário, o Iago era o mais doidinho deles, né? E ali, então, foram aqueles primeiros anos de contato com missões já nas ruas, evangelismos, com música, com teatro. E depois, um amigo meu foi para o Circo da Vida, da PIB Curitiba. Começou a trabalhar com tendas. Sim. E aí ele lembrou de quem? De mim, né? O mais doido. Eu já era meio cabeludão, né? Descolado. Ele me ligou e falou, Iago, o que você acha de você vir trabalhar comigo aqui no circo? Aqui é muito legal, é uma experiência diferente e tal, tal, tal. Aí eu não pensei duas vezes. Falei, mãe, né? E aí, o que a senhora acha? Né? Minha mãe também sempre foi muito temente a Deus, né? Você tinha quantos anos nessa época? Eu ia fazer 19 para 20 anos quando eu saí de casa com o circo, né? Então eu fiquei ali os primeiros 3, 4 anos ali na igreja, né? Foi um tempo muito bom porque escola bíblica dominical, vivência base na bíblica igreja, base bíblica, estudo. Bom. Era muito gostoso porque a gente amava sentar para ouvir a Bíblia, né? Ouvir, assim, estudar a Bíblia mesmo. A gente gostava muito disso, né? Era uma coisa simples, não precisava de muita coisa, né? Só que foram ali aqueles 4 primeiros anos que deu para mim bastante alicerce, né? Sim, com certeza. Aí eu saí, fui para o circo trabalhar com tendas e era uma experiência extraordinária. Eu vivia mesmo nas tendas, ficava 2 meses em cada cidade, montava o circo, desmontava o circo. Eu comecei a aprender a fazer várias coisas assim de arte circense, malabarismo, perna de pau, pirofagia. Olha, que legal. Tocava na banda do circo. E foi ali que eu conheci os jocumeiros, porque o circo recebia as equipes de prático, de cruzada da ETED, e aí eu gostava muito dessa época, porque eu era de uma equipe pequena, o circo tinha poucos missionários. Sim. Quando chegava a ETED, cara, que gostoso, porque daí eles traziam teatros, eles entravam na dança com a gente. Diz aí o que é TED, né? Muita gente pode perguntar, o que é TED? Fala aí. Sim. Não, a ETED é a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum. Digamos assim, é a Escola de Missões da Jocum. Sim, é a porta de entrada, digamos assim. É onde que a pessoa que quer fazer parte de missões, ela entra para fazer, ela entra pela ETED, ela faz um treinamento de 5 meses, 3 meses em sala de aula dentro de uma base da Jocum, né? Como aqui em Joinville ou qualquer outro lugar no Brasil que tenha uma base, ou até mesmo no mundo, ela pode fazer um treinamento. E depois ela tem 2 a 3 meses de prático, onde que ela coloca em prática aquilo que ela está aprendendo em sala de aula. Então foi lá que eu conheci os jocumeiros. No prático dessas ETEDs. E aí eu conheci uns veteranos de Jocum lá. Eles olhavam para mim e falavam assim, cara, você é jocumeiro. Você tem que vir para Jocum. Olha, que legal. Isso lá em 2006, 2007, por aí. Eu fiz algumas campanhas com a Jocum. Até 2008 eu fiz campanhas com a Jocum. E aí eu saí do circo, acabou o projeto, fiquei na minha casa ali 2 anos, um dia trabalhando no escritório de comunicação, fazendo design. Eu lembrei que Deus tinha dado uma palavra para mim, que eu ia fazer missões a partir de
de um computador. Que tinha uma palavra para minha vida que eu estaria atrás de um computador e a partir de um computador eu faria missões. E eu estava atrás de um computador naquele ano, isso em 2009. Aí minha vida se encheu de temor, eu falei assim, cara, eu estou fazendo aqui, estou trabalhando atrás de um computador, mas eu não estou fazendo missões. Aí eu levantei no escritório e falei assim, gente, muito obrigado. Eita, que Agradeço loucura. a oportunidade, mas eu tenho que ir para o campo missionário. Meu Deus. Aí meus amigos acharam que eu estava doidão, né? E nessa época eu já tinha uma célula na praça com andarilhos, mendigos, cuidava dos andarilhos da cidade e tal, mas eu sempre me dei mesmo para a causa missionária, para cuidar de gente. Mas a minha vida estava incompleta. Sim. Só trabalhando, fazendo falta algo. Eu falei assim, eu não nasci para isso. Sim. Está faltando alguma coisa na minha vida. Levantei, agradeci meus amigos, são meus irmãos até hoje. Falei, gente, muito obrigado, mas eu vou para Jocum, porque eu lembrava do convite. Ó, você é jocumeiro, vai para Jocum. E aí em 2010, então, eu fui. Eu fui lá para Almirante Tamandaré, numa base da região de Curitiba. Cheguei lá, falei, vim fazer TED. Nem inscrição eu tinha nada. Meu assim, já Deus aparecia do céu. assim de paraquedas lá, né? E aí o líder olhou pra mim, né? Eu tava com outro jocumeiro antigo, né? Ele perguntou, você conhece ele? O jocumeiro antigo falou, conheço, eu indico ele. Então você tá aceito para fazer TED. Olha, que benção. Foi desse jeito. Que sensibilidade. 2010, cheguei ali em 2010 e eu cheguei só com uma mochila nas costas e assim, nunca pensei que tinha um caminho de volta. Sempre pensei que só tinha um caminho de ida, né? Sim. E daí aconteceu outra coisa extraordinária na minha vida, né? Que eu conheci a minha esposa, né? Ali, depois da ETED. Olha. Na verdade, a gente fez a ETED junto. Depois da ETED, a gente viu que tinha algo ali maior, né? Tinha um sentimento ali verdadeiro. A gente orou, noivamos. E em 2012 a gente casou. E esse ano faz 10 anos que eu tô casado com a minha esposa Natália. Olha, que benção. 2 filhos. Então aquele jovem que começou lá atrás, sem muita perspectiva, né? E Deus foi me abençoando, porque é muito interessante como a gente vai servir no reino de Deus e as portas também vai abrindo, vai aparecendo oportunidades, né? Então dentro da Jocum, nesses 12 anos, eu já fiz muitas coisas também, né? Além de trabalhar com evangelismo, com tendas de circo, tive a oportunidade de ir para outros continentes, outros países, aprender outros idiomas, estudei comunicação na Alemanha, liderei ETEDs com foco em comunicação. Então aquela palavra de comunicação era verdadeira, né? Sim, Liderei comunicações e missões. Liderei o Ministério de Que Comunicação, né? Implantei projetos de comunicação na Jocum, trabalhei com produções, com seminários, workshops de comunicação. Trouxe essa escola da Alemanha que não tinha na América Latina, na Escola de Fundamentos da Comunicação. Então eu vi realmente ser muito frutífero esse ministério. E aí, há poucos anos, eu recebi um convite inusitado, né? Eu estou lá pela base, servindo, trabalhando, fazendo um monte de coisa. De repente, o pioneiro, fundador da base de Tamandaré, né? O famoso Cote, né? Na verdade, o nome dele é Marcos, né? Marcos verdade. de Souza Borges, ninguém sabe, mas é o Cote, bem conhecido dentro da igreja, né? Ele olhou para mim, assim, numa conversa bem informal, e falou assim, Iago, o que você acha de você ajudar a gente na liderança da base? Aí aquele convite, assim, meio forte, né? Eu falei, nossa, assim, de repente, né? Não fala nada, né? Eu vou orar, né? Eu vou orar. E Deus colocou muita tranquilidade, que era meu momento, que eu tinha me preparado todos esses anos, né? E pegar uma base, assim, uma base grande, uma base com bastante movimento, então é um desafio grande. Com certeza. Continuo sendo desafiado todos os dias. Mas eu falo para as pessoas que estão trabalhando comigo e os alunos que eu ensino, eu falo assim, gente, eu vim fazer missões e eu sou um pouco diferente, porque muita gente fala assim que teve que largar tudo para fazer missões, né? Eu falo assim, gente, eu larguei nada para ganhar tudo. Verdade. Então eu ganhei tudo, a minha vida, minha família, meus filhos, experiências, nossa, Deus foi muito generoso. Então, eu sou muito grato por essa trajetória, né? Esses aí um pouco mais de 15 anos que eu tenho me dedicado 100% mesmo na causa missionária. E para mim continua sendo uma alegria todos os dias acordar, me motivar e saber assim que tem jovens, que tem pessoas como eu lá atrás, que tinha 17 anos e que queria uma causa de Jesus. É isso, essa questão é que eu queria ver com você. Muitos jovens, eles sentem no seu coração, né,
o pulsar por algo mais profundo com Deus, né? E missões certamente está dentro dessa perspectiva, né? Mas estão queimando, os corações estão queimando, mas também sentem que algo os impede, né? Seria medo, ansiedade, a preocupação com o futuro, né? O que você diria para esses jovens, né, que estão com esse sentimento, né? O entendimento de que existe algo maior, um sentido mais profundo na vida e que eles, no final de contas, eles não se encaixam no que está sendo proposto para eles. O que você falaria para esses jovens aí, nessa faixa, né? Talvez de 12, 13, 25 anos, sei lá. Sim. Eu encontro muitas pessoas que, de certa forma, estão vivendo uma crise. Muitos jovens que entram em contato comigo, me mandam mensagem, falam assim, nossa, eu gostaria tanto de viver isso. Mas eu falo assim, mas por que você não vive? E a pessoa, ela coloca sempre a sua segurança em primeiro lugar. Sabe o que é interessante? Que eu acho que a grande questão é que a perspectiva de vida nossa e da maioria das pessoas, ela não é de eternidade. A perspectiva das pessoas é só essa vida aqui, esse momento. Então Sim. elas acham que a vida dela vai se resumir a isso, né? E elas trocam uma vida extraordinária com Deus, elas negociam uma vida extraordinária em troca de uma segurança momentânea. E sabe o que é interessante? Que não tem muita segurança. Sim. Por mais que a gente faça tudo, você faça as melhores faculdades, que você trabalhe nos melhores empregos, que você tenha todo o seu dinheiro, você tenha a segurança da sua aposentadoria, de um seguro de vida e tal, nós não temos muita segurança, nem que isso vai dar certo lá na frente. Sim, verdade. Porque a dificuldade, talvez, de um jovem é que ele está sendo muito contaminado por uma visão materialista, humanista, de que ele precisa ter seguro de todas as coisas, que ele não pode perder, que a vida dele só vai dar certo, ele nunca vai perder nada, que ele não pode correr nenhum tipo de risco. E ele troca essa vida extraordinária por um lugar que nem ele sabe se vai ser seguro lá na frente, né? E eu sei disso, e você sabe disso, de que nós vivemos realmente por palavra que sai da boca de Deus para nós. É o desafio de ouvir e obedecer a Deus. Eu acredito que esse é o maior desafio das pessoas. Elas até se relacionam com as Escrituras, mas quando elas encontram ali verdades que confrontam ela a obediência, ela desiste. Porque vai custar sempre algo. Vai custar o quê? Sair da zona de conforto. Eu acho que o que mais impede as pessoas também, e é o conselho que eu dou para eles, é que existe muitas expectativas sobre a vida deles que não é expectativa de Deus. Sim. Pode ser de uma família, pode ser uma expectativa de um líder religioso, pode ser de um parente que tem expectativas que a pessoa nunca parou para perguntar, será que Deus tem a mesma expectativa sobre a minha vida? Sim. E muitas das vezes nem o próprio Deus coloca expectativas dessa forma em nós. Certamente. Ele quer que a gente se relacione com Ele, obedeça a Ele de uma forma tão assim simples, natural. Eu vejo que, falando da minha vida, né, como que Deus ele oportunizou coisas que eu nunca sonhei. Então, é por isso que as pessoas acham que é muito difícil servir Jesus, porque eles acham que Deus é um cara mau, que não quer abençoar, que não quer proporcionar coisas boas, que não quer dar experiências extraordinárias para os seus filhos. Eles acham que servir Jesus é apenas uma vida de pagar penitência. Sim. Apenas, não, eu vou ter uma vida agora de penitências, eu vou viver somente me privando de tudo. É a opção pela pobreza. É um voto de pobreza, eu vou fazer. Voto de pobreza. E não é isso. Existem momentos que nós podemos sim passar por dificuldades e nós precisamos estar com Jesus ali naquele momento de tribulação. Os vales vêm, as incertezas chegam, os tempos difíceis vêm, nós vamos ficar doentes em algum momento, a gente vai perder alguém querido da nossa família, mas Jesus está no barco. Jesus está no barco conosco. Mas tem momentos que Jesus nos leva o quê? Para um tempo de tranquilidade, de calmaria, de privilégios, de receber presentes, de conhecer culturas, de abençoar pessoas. É um privilégio servir Jesus. Só que a pessoa troca algo que ela nem sabe se vai ter segurança lá na frente e ela negocia algo de tamanho valor que é o quê? Uma vida extraordinária com Deus, a sua vocação. Eu falo para o jovem assim, qual que é a marca que você vai deixar nesse planeta aqui, nessa Terra? Você vai viver mais quantos anos? 50? 60 anos? Quando você chegar daqui 50 anos, e se você chegar daqui 50 anos, porque a vida é incerta, né?
você vai olhar para trás e você vai ter, assim, tipo, orgulho de falar assim, eu combati o bom combate, eu vivi uma vida digna diante de Deus e eu deixei uma marca no universo? Essa é uma pergunta. Interessante. Você está falando aí, eu me lembrei de uma coisa que Jesus falou. Ele disse, uma certeza dada por Jesus, né? Ele fala assim, no mundo tereis aflições. Ele não diz assim, no mundo possivelmente vocês terão aflições. Ou quem sabe vocês terão aflições. Não, ele afirma, no mundo tereis aflições. Mas, aí ele completa, tem de bom ânimo. Né? Então é interessante você estar falando, porque a grande segurança, né, que as pessoas pregam sobre o dinheiro, né, sobre os bens, o acúmulo de bens, né, e a mensagem do Evangelho ela é contraditória. Se você quer ganhar, você tem que perder. Se você quer viver, você tem que morrer. Né? Você está falando uma coisa lá atrás que ficou aqui na minha mente, eu queria te perguntar. Sim. A voz de Deus, né? Porque você falou, a palavra, ouvir a voz de Deus, né? Eu acredito que tem pessoas que pensam assim, não, eu largo tudo se Deus falar. Sim. Né? E às vezes parece que nós criamos uma forma de ouvir Deus, né? Talvez pelo cinema, né? A forma das séries, aquele facho de luz. Sim. Né? Como é que um jovem desse ele pode ouvir Deus? Né? Mas uma pergunta antes talvez fosse, é possível ouvir Deus? Né? E se é possível, como é que nós podemos ouvir Deus? Sim. Eu acho essa pergunta ela é muito interessante, porque realmente ela revela o quanto que nós limitamos a forma de se relacionar com Deus. Porque quando a gente fala a palavra ouvir a Deus, a gente obviamente já pensa assim, então só existe uma forma de ouvir Deus, que é Audível. audivelmente. Só que é interessante que nós fomos criados para aprender e para se relacionar, não foi só de uma forma. Nós aprendemos vendo, nós aprendemos sentindo, nós aprendemos ouvindo, nós aprendemos tocando. Existem diferentes formas de aprendizagem. Então, o ouvir a Deus está diretamente relacionado não apenas ao escutar. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que ela pode se relacionar com Deus de diversas formas. Sim. E conhecer Ele de diversas formas, né? Eu falo para os nossos alunos assim, falo, onde foi ou qual foi a primeira sala de aula de Deus? Aí um ficou olhando para o outro assim, primeira sala de aula de Deus? Aí eu falo, onde que Deus ensinou o homem as primeiras coisas? Ah, no jardim. Eu falo, no jardim. Então a primeira sala de aula de Jesus, de Deus com o homem, é um jardim. Certo. É uma experiência sinestésica, é uma experiência de contemplação do divino, é uma experiência de ver a grandeza de Deus na criação. Os sentidos todos dos estimulados ali. Todos os sentidos do nosso corpo, eles podem ser estimulados por Deus e nós podemos realmente se conectar com Ele de forma profunda. Nós somos tão privilegiados, ou ao mesmo tempo Deus sabe assim, puxa, esse povo é tão difícil de me ouvir, de me entender, então eu vou dar para eles prontinho um negócio chamado Bíblia. Sim. Porque aí ninguém tem desculpa, né? Então esse é outro ponto. Às vezes a pessoa fica tentando ouvir audivelmente o óbvio. Sim. O óbvio, Davi, já está escrito, já está dizendo ali sobre obediência, sobre o que significa a cruz, tome a sua cruz diariamente, já está escrito que a vida é eterna, já está escrito. Deus deu para nós um manual de instrução para que a gente não pudesse desculpar, então ninguém tem essa desculpa. Sim. É interessante que a própria Bíblia diz assim, olha, quando nós olhamos a manifestação da glória de Deus na criação, ninguém tem desculpa para dizer assim, Deus não existe. Sim, sim. Então, cada pessoa precisa descobrir qual é o seu melhor estilo para se relacionar com Deus. Aí a gente pode começar o assunto sobre ouvir Deus. Sim. Então algumas pessoas falam assim, puxa, eu quando estou lendo a Bíblia, e eu começo a perguntar para Jesus o que Ele fala para mim a respeito daquilo, o que eu posso aplicar na minha vida, é no meu diálogo interno eu começo a entender a voz de Deus ali dentro e discernir. Isso quem está falando para mim é o Espírito de Deus. Essa é outra forma de comunicação com Deus, é intrapessoal, dentro, no nosso coração. Você sabe que o lugar que mais a gente se comunica é dentro. Dentro, é verdade. Nosso pensamento, nossos sentimentos e o próprio Deus está dentro de nós. Sim.
E a Bíblia diz que ali nós somos uma casa onde habita o Espírito de Deus. Então ele está dentro. Algumas pessoas, eu posso afirmar, e a gente pode olhar para a Bíblia e falar assim, a Bíblia diz também que pessoas ouvem Deus audivelmente. Sim, isso é verdade. Mas não são todas. Sim. Então, talvez essa palavra que a gente usa, né, a gente limita um pouco, né? Ouvir a Deus. A questão é se relacionar com Deus. Como a gente se relaciona com Deus? É de formas bem diversas, muito pessoal, e cada um precisa descobrir o seu estilo. Agora, tirando tudo isso, se alguém fala assim, não, Iago, isso é tudo viagem, então eu falo para você assim, a Bíblia está escrita como um manual de instrução para você, que vai dizer muitas coisas que você nem precisa perguntar. E já está ali o óbvio escrito. Então, se você não consegue achar ali, talvez por alguma dificuldade lógica, ainda assim você é capaz de ouvir Deus. Se você tem uma dificuldade de se concentrar e de se ouvir Deus, você ainda tem uma outra forma visual de se relacionar com Ele. Você sabe, eu me conecto muito bem com Deus quando eu saio na natureza. Eu vejo as coisas e fico olhando, admirando a criação. Um dia Deus falou para mim assim, me mostrou algo muito simples que tem aí na natureza. Aqui no sul tem as araucárias, né? Sim, sim. O pinhão, né? Eu sou natural daqui, eu gosto muito de pinhão, gosto muito de araucária, né? E eu fui aprendendo que a araucária ela não produz se ela não estiver perto de outra. Olha, que coisa interessante. Eu falei assim, mas como? E aí eu aprendi que tinha araucária fêmea e araucária macho. E aí tem uma época do ano que existe a polinização. O pólen da araucária macho poliniza a araucária fêmea, a araucária fêmea produz no inverno. Sabe o que eu aprendi? Ali no meu diálogo com Deus, que a gente frutifica quando a gente está perto de pessoas. A gente distante, a gente não frutifica. Distante, nós somos inoperantes. E eu aprendi no relacionamento vendo a criação que Deus estava me ensinando, algo didático. Então, porque esse é o meu estilo. Eu posso dizer, Deus falou comigo. Sim. Deus me ensinou naquele momento. Então, é um assunto muito importante, né? O discernimento, assim, como eu posso ouvir a Deus? Sim. Primeiro é pensar assim, qual é o meu melhor estilo para aprender algo de Deus, né? Então, a pessoa, quando ouve a gente falando assim, eu ouvi a Deus, ela precisa ter um novo entendimento do que significa ouvir. O papo tá bom, né? Mas passou rápido aqui, né? Já? Porque assim, a gente vai conversando das coisas de Deus e vai vendo a ação do Senhor na sua vida e na vida de homens de Deus, isso é muito importante. E você estava falando aí, está vindo na minha mente, né, as disciplinas espirituais, né? Como, por exemplo, a leitura da palavra, a oração, o jejum, né? Ouvir Deus não é simplesmente um aplicativo que eu baixo e ali imediatamente obedece um pedido, algo meu, né? Eu falo para as pessoas da vida assim, olha gente, muito cuidado você que fala que quer ouvir Deus toda hora, sabe por quê? Quando Deus fala, nos compromete. Sim. Deus não quer falar qualquer coisa banal conosco. Sim. Ele quer falar coisas que nos comprometem. Então, Sim. é muito perigoso ouvir Deus. Perigoso no bom sentido. No bom sentido. Porque quando ele vai falar uma coisa tão assertiva, tão pontual, que vai mudar a rota da nossa vida. E pode ver, quando Deus fala com pessoas na Bíblia, era uma mudança de paradigma, era uma mudança de direção, era uma correção muito assertiva. Então, a gente não pode banalizar isso. Você diria então que o aplicativo, estou usando a ilustração do aplicativo, né? Deus, agora, fala comigo agora. Sim. Deus fala comigo assim. Na verdade, a pessoa quer que Deus fale o que ela quer. Então, a voz de Deus não seria uma voz responsiva, mas seria uma voz diretiva. Eu acredito assim. Ele não responde o que eu estou perguntando, ele fala o que eu preciso ouvir. Seria isso? Eu não posso limitar dessa forma. Sim. Eu poderia ser muito aqui radical, falar, puxa, e o relacionamento com Deus? Então, tem muita coisa que a gente está lendo ali nas escrituras, a gente está automaticamente se relacionando com Deus, até porque a oração é muito isso, né? A gente está ali orando, a gente vai discernindo, a gente continua orando, né? Mas eu acho que o que é complicado é a pessoa que às vezes tem um coração enganoso, e o coração é enganoso, ela forçar uma resposta de Deus. Sim. Ela, na verdade, criar toda uma ideia, um entendimento, né? E eu acho tão frustrante pessoas que chegam para nós e falam assim, Deus me falou isso. E na próxima semana, no próximo dia, ela fala, não, mas agora eu vou fazer outra coisa, porque Deus falou completamente diferente. Eu fico muito preocupado com essas inconstâncias, entende, Davi? Porque, como eu disse, quando Deus fala conosco algo que está direcionando a nossa vida, vá para tal lugar,
comece tal coisa, ele não vai mudar a opinião da noite para o dia. Ele é imutável. Né? Ele não vai mudar, é nós que mudamos. Uhum. Então é perigoso, né, você banalizar algo tão sério. E eu acho que uma coisa é se relacionar com Deus, a outra coisa é tentar forçar Deus falar com a gente aquilo que a gente quer. Isso é muito bom. Estamos chegando ao final aqui, mas só resumindo então, mais do que buscar resposta, nós devemos buscar então relacionamento. E esse relacionamento com Deus, naturalmente, vai haver uma conversa, porque afinal de contas Deus é uma pessoa, nós também somos pessoas, e Deus vai então conversar conosco, e nós vamos conseguir discernir a voz dele. Exatamente. Ô Iago, obrigado. Eu acredito que esse bate-papo aqui ajudou, né, e vai ajudar muitas pessoas que vão estar ouvindo isso. Te agradeço pela sua disponibilidade de ter vindo aqui, né, conversar com a gente sobre um tema tão importante, tão profundo, e você, de uma forma muito simples, didática, pedagógica, posso dizer assim, conseguiu passar aqui pra gente. Iago, maravilha. Muito obrigado, hein? Espero que alcance e que alguma pessoa possa se sentir bem encorajada nesse dia, nesse momento, a obedecer Jesus. Né? O que nós estamos querendo fazer aqui é ajudar as pessoas a conhecer Jesus para obedecer Ele. Se nós cristãos, né, de forma geral, no Brasil e no planeta, começar a obedecer mais, a gente muda a realidade. A gente faz coisas extraordinárias. Então, vamos parar de trocar a nossa vida extraordinária ao lado de Jesus por uma coisa chamada segurança, é uma falsa segurança e está recheada de insegurança. Ok. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado você. Tudo de bom. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curte aí e ficamos por aqui.